Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a panificação na Alemanha. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar, hoje em Dia Internacional do Pão, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a panificação na Alemanha. E eu vou bater um papo com o Timo do canal Pão Alemão Autêntico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a história do pão e eu acho que vai ser bem interessante. Vamos chamar ele, vamos ver se ele tá aqui. Só um minutinho. Tem muito tempo que eu não faço live. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Boa noite pro pessoal que está entrando. Vamos ver, já convidei. Sejam bem-vindos, boa noite. Certo. Tudo bom? Amanda, tudo bem? Tudo jóia? Tudo. Boa noite a todo mundo aí também. Sejam bem-vindos, né? Então se apresenta, Timo. Sim. Primeiro, fico muito feliz que deu certo hoje o nosso encontro. Legal, né? É legal também que caiu no dia do pão. Nossa, eu nem tava me tocando disso, né? Eu também não, para falar a verdade, mas é uma coincidência legal, né? Eu achei muito interessante, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre a história dos pães, né? E calhou de cair logo hoje no Dia Internacional dos Pães, né? Sim, certinho. Bom, então eu vou me apresentar rapidinho para quem não me conhece. O meu nome é Timo, eu sou da Alemanha, do sul da Alemanha, Bavária, no caso, o estereotipo de alemão. E em 2015 eu me mudei para o Brasil e Legal. desde isso eu moro em Curitiba. Ah, E, bom, eu estou fazendo aqui no Instagram, no meu canal, né, o Alemão Autêntico. Então, esse é o novo projeto que estou fazendo. Então, é por aí. e como é que surgiu essa ideia de criar um canal só de pães? É Assim, assim, qual que é a sua formação, assim? Qual que... Você é formado em quê, assim? eu sou engenheiro formado, engenheiro industrial, não tem muito a ver. Mas, assim, Legal. eu tenho uma empresa de importação também. Eu comecei importando os produtos até em Granol, mas aí deu uns problemas com marca e tudo mais. E daí Aham. eu tinha que me reinventar, porque não tinha como continuar nisso. E um amigo meu me falou assim que poderia ser interessante assim trazer essa, que eu gosto muito de cozinhar, de fazer pão, faz um Sempre gostou de tempo já. cozinhar. E daí pensei que pode ser uma boa, né? Assim, junto com minha mulher, estávamos pensando qual ramo e daí fui para a panificação, como já é uma coisa que faço por hobby por muitos anos. Daí Aham. achei interessante como é diferente, né? O pão alemão e o pão que tem em geral, assim. Daí tem bastante Você novidade. sentiu falta dos pães lá, que você comia lá na Alemanha? Como Senti é que é? falta, assim. Não, quando me mudei, assim, já depois de meio ano, um ano mais ou menos, já começou, né, a sentir falta das coisas. Assim, é que tem muitas outras coisas também boas, né, aqui no Brasil. Assim, a carne, as frutas, muito bom, mas o pão realmente me fez falta. E E daí qual que é a diferença que você viu, assim, dos pães daqui para os pães de lá, assim? Principal diferença, assim? assim, bom, aqui tem a tendência mais pro pão francês, né? Em geral, é o Tá. pão francês que o pessoal consome. E um pão diferente que não conhecia antes era o pão de queijo, na verdade, que Tá. para vocês mineiros, né? É O pão de queijo sagrado. a gente entende. A Sim, mineirada entende. sim, mas eu não conhecia antes. Esse era diferente, assim, a Ah, consistência mais, não sei como fala, pegajoso, assim, não tem meio muitas. puxando, Sim, puxando. com polvilho é, né?
se não me engano. É, polvilho. Daí, esse tipo, assim, na Alemanha eu nunca comi isso. Então, essa era Ah, uma legal. novidade. É, então, você começou a fazer os pães, tem quanto tempo? Você já cozinhava, mas os pães mesmo É, você... mas pão, assim, comecei em 2016, um ano depois de me mudar para Brasil. E o fermento natural, você criou lá, criou aqui? Bom, eu só comecei aqui no Brasil mesmo. Na verdade, assim, de fermento natural e também que comecei mesmo foi mais por causa da minha esposa. Ela começou a fazer um fermento para fazer panetone Ah, e legal. daí não deu muito certo. Daí fizemos junto, né? E assim, gostei bastante de Aqui em casa cuidar, né? também foi assim, eu e meu esposo começamos o fermento. Sim. Que ele falou assim, ah, é fermento medieval, fermento natural. Sim, sim. Ai, nossa, que legal, né? Fermento viking. Vamos fazer. Aí Sim. começou. Mas lá não tinha muito, assim, não tinha muita proximidade a panificação. Não E tinha. tem também, não tinha necessidade, digamos assim. E não tinha ninguém da sua família que já cultivava o levain, assim. Não, e assim, também não conheço ninguém onde isso era tradição, sabe? De passar na Ah, tá. família. Assim, eu ouvi falar que tem, né, no sul do Brasil, assim, até tem umas famílias que Tem. fazem. E pode ser que tem família de padeiro que faz também isso, que não tenho, assim, um amigo próximo na Alemanha que mexe com pão. Que mexia com fermento. Hoje, se você voltar lá, provavelmente tá todo mundo com levain, fazendo É fermento bem natural. possível, assim. Não tem muita gente que faz pão em casa hoje em dia lá. Mas aqui no sul tem uma influência muito grande dos pães alemães e tal. Se você achou assim, alguma coisa de semelhança entre os pães de lá com os pães aqui, o que você achou? Assim, eu acho tem, né, uma semelhança tem. Eu gosto de um pão mais pesado também, pelo que vi, mas assim, Ah, quando viajei para lá, eu não cheguei também muito, tipo, comer numa padaria que é mais típica alemã. Mas assim, uhum. no Brasil tem isso, né? As pessoas que se mudaram para o Brasil, isso faz um tempo já, daí na época na Alemanha era diferente também quando saíram de lá. Ah, E outros pães, outra época, né? assim, eu acho que deve ter desenvolvido também, né, ao longo do tempo e especialmente no sul do Brasil, daí tinha italiano junto, assim, uma mistura. Daí, tipo, foi um pouco se desenvolvendo no próprio jeito, na minha opinião. Sim. Então, tem semelhança, mas é um pouco diferente, assim, na minha opinião. Entendi. Então, assim, já que você é alemão e tem essa experiência para passar, fala pra gente assim como é que é a profissão de padeiro, como que você vê a panificação lá, porque pra gente assim é tudo muito novo, a gente não Uhum. desconhece, né? Eu sei Sim. que assim, para se formar em padeiro é 3 anos, né? É Isso. uma formação Uhum. longa, né? Sim. Em 3 anos. Assim, é que na Alemanha tem para cada profissão tem o estágio, fala, né? Ah, Uhum. e daí é tipo uns 3 anos numa padaria, junto numa escola também. Isso eu não fiz, né? Não sou padeiro formado, mas assim, eu fiz um estágio de mecânico e assim, Ah, legal. eu sei como é, assim, o jeito Te dá uma do prática, estágio né? em geral, sabe? Assim, como é, Entendi. tem a sequência, a organização que você vai aprender e tudo mais. E aqui em casa eu tenho o livro também que é usado para os padeiros se formarem. Ah, E, legal. e uma coisa que eu achei interessante também, que descobri pesquisando, para abrir uma padaria na Alemanha, não basta nem ser padeiro, você tem que ser mestre de padeiro, assim, mestre Nossa, de que pão. massa. Daí você tem que ser, tipo, você que tem que fazer esse estágio e mais, eu não tenho certeza, 1 ou 2 anos na escola se formando, né? Daí mais, assim, mais
de gestão e logística, essas coisas. E se você não tem isso, você não pode abrir uma padaria. Então, é bem regulado, sabe? Outra pegada. Tem todas umas normas, né? Uma lei, né? Sim. Para a pessoa poder abrir a padaria, né? Sim, sim. Por um lado isso é aí bom, faz mais fácil, por né? Aqui. por um lado é legal, mas por outro lado dificulta também, né? Para quem Sim, quer tem empreender. vantagem e desvantagem, mas um pouco mais para frente, eu pretendo falar um pouco da história, né? Daí eu vou falar um pouco também como chegou assim para ser desse jeito como Desse tá hoje jeito. em dia. Então eu Mas já aproveito o gancho e já falo um pouquinho. Que para a gente é tudo sim, novo. A gente não sim. sabe nada, assim. Mas eu queria também saber de você, assim, como você chegou a fazer pão. Então, eu comecei fazendo pão em casa, sempre gostei de cozinhar, eu sou advogada, né? Uhum, Mas em 2011 eu comecei a vender doce, fazia brownie, uhum. um Ah, pote tá. para vender. Coisa boa também. É, aí eu pegava e trabalhava, advogava durante a parte da manhã, e aí de Uhum. tarde eu fazia o brownie no pote. Aí, Entendi. naquela época, assim, o brownie teve muita saída, o pessoal gostava muito, sabe? Só que aí, Uhum, meu esposo, ele é funcionário público, ele teve que se mudar, aí eu tive que uhum. largar os brownies e fui Ah, atrás entendi. dele, né? Uhum. É que é E aí, mais. Vende mais as pessoas que estão por perto, né? Daí perde a porque assim, clientela. Uhum. aí eu tive que dar um tempo, né? Mas eu sempre gostei de cozinhar, de fazer pão. Uhum. Aí eu, uma época eu estudava para concurso, mas assim, nas minhas horas vagas era sempre fazer pão. Uhum. Ah, vamos divertir, vou fazer pão. Entendi. Isso lá, desde que. Tem muitos anos já, nem, Uhum. tipo, nem sei falar, porque tem muito tempo eu comecei a fazer os pães para ele levar e Uhum. tal. E Ah, aí, legal. em torno de 2017, 2018, a gente, opa, tem um fermento medieval. Vamos lá criar Uhum. esse fermento. Aí, várias tentativas e não dava certo, né? Assim, não dava certo. Não é que não dava certo, eu acho que ele deu certo, mas o pão Não não sabe se está esteve pronto tão, ou não. Sim. né? Aí, tipo, aí jogava fora o fermento, desistia, né? Sim. Aí, quando foi em 2019, no começo de 2019, meu esposo falou assim, por que você não cria um blog? Porque assim, ele é jornalista, então ele Uhum. sempre teve essa coisa de blog, ele já teve blog também. E aí ele falou, aí ele teve essa ideia de criar o Uhum. blog, aí eu comecei a compartilhar. E na Uhum. época, de 2019, não é quanto tempo, mas não tinha tanta informação em português para o Entendi. fermento natural. Uhum. Aí eu comecei a traduzir as receitas e Uhum. adaptar muita receita que eu já gostava para o Uhum. fermento natural, né? Entendi. Converter aquela receita e aí eu ia compartilhando lá no blog isso, a minha experiência, o que dava certo, eu ia compartilhando. Aí Ah, legal. foi, foi assim, Uhum. aí E até hoje. muita Aí, coisa nova também, né? Assim, mexendo no digital, assim. Para mim é assim, dia para mim tem é alguma novo coisa também. nova. Tem muita coisa envolvida, assim, até fazer funcionar também. Mas Porque assim, ele é sim. jornalista, então ele fica com essa parte da criou um blog. Uhum. Ele também faz algumas matérias assim de empreendedorismo que ele gosta bastante, sabe? Uhum. Tipo, dicas para vender, alguma coisa assim. Ele sempre está focando nessa parte. Uhum. E aí eu fico mais com as receitas também, né? E o outro tipo de conteúdo. Uhum. Mas eu É, gostei bom, bastante. bom trabalho em equipe, então. Sim, É, ótimo assim, né? Quando cada um pode cuidar de uma parte. Muito bom. é verdade. Porque assim acaba que só eu apareço, mas assim, ele que posta para mim, ele que me ajuda em Uhum. muita coisa. O Entendi. blog é nosso, né? Mas é só eu Entendi. que coloco a cara aqui. Sim. Não, mas as duas coisas são muito importantes. É, Certinho. Bom, eu então, queria. conta pra gente, Desculpa? fala pra gente um pouquinho, né? Da história dos pães Tá lá na certo, tá certo. Alemanha.
já que é o tema principal, né? Bom, eu preparei uma coisa aqui, só dá licença, só vou montar o celular no outro tripé aqui para acompanhar um pouco melhor, porque os números e tal, né? Daí é um pouco difícil para acompanhar. Deixa eu ver. Dá para ver aqui um pouquinho, pelo menos. Eita. Dá para ver mais ou menos? Dá. Foi difícil, viu? Porque é espelhado aqui na câmera. Não, tá certinho. Sim, mas a gente tinha que fazer aqui espelhado para dar certo. Mas, enfim. Ah, você tá ao contrário para ficar legal pra gente aqui. Isso. Bom, A gambiarra, hein? Já tá aprendendo. Eu vou começar com a história do pão, né, em geral, assim, que não foi inventado na Alemanha, o pão. Faz muitos anos já, né, é um dos alimentos mais antigos, como a maioria já deve saber. Então já faz mais do que 5.000, 6.000 anos antes de Cristo que lá no Egito já fizeram pães. E eu só queria falar isso para falar como chegou, né, para a Alemanha. Ao longo do tempo, né? Era lá de muito tempo, assim. Eu até não encontrei uma fonte onde pode dizer assim era exatamente esse ano, assim, não tem como muito antigo. Mas aí do Egito foi assim mais para a Grécia, e da Grécia foi daí também no Império Romano, né, como cresceu lá. E como o Império Romano chegou lá na região da Alemanha, que nessas épocas não era bem a Alemanha como hoje em dia, né? Tinha os germanos lá, que pelo que vi não fizeram muito pão assim, só misturavam e colocavam, né? Não era... Comia mais uma pasta, um mingau, né? É, isso. E daí como os romanos chegou lá nessa região, que era mais ou menos aqui, né? No ano 100, 200. E a primeira forma escrita que menciona um pão na Alemanha, que era lá nessa região, né? No ano 800, mais ou menos. E que legal. Daí é muito antigo, né? Se for ver, faz muitos anos, muito tempo. E nessa época, no começo, não era assim uma profissão que a pessoa escolheu, era mais os escravos e os servos que tinha que fazer para as pessoas que mandaram, né? Sim. E daí só a partir do ano do século X começou a ser uma profissão livre. E daí no século XII, que é tipo 1100 mais ou menos, né? A partir de lá, daí começaram a se criar umas corporações. Tem uma palavra específica para essas corporações? Guildas ou corporações, assim, se juntaram, né, os padeiros para fazer umas regras, umas normas e também os salários, preços, né? Eles regularam tudo, assim, e daí você ficava dentro dessa organização. Mas se você fez alguma coisa que não bateu com eles mandaram, daí eles também já tiraram o direito de você, sim, ou multaram também, sim. E o que é interessante também é que era meio como uma casta também, sabe? Que quando você nasceu filho de padeiro, você virou padeiro também, assim, não era assim, eu quero ser padeiro, assim, não era bem assim, era meio... Não era para qualquer um. Destinatado já, isso, sim. E daí só no... deixa eu ver, agora eu tenho que dar uma olhada, né? Bastante informação. É muita história. É muita história, sim. Mas eu achei interessante, porque tem, assim, se desenvolveu, né? E chegou daí, hoje em dia, nesse nível. Eu vou falar um pouco mais para frente o que faz o pão alemão específico, né? O que é essa cultura também. Já vou chegar lá, eu vou tentar dar um gásinho aqui. Mas daí... Era isso que a gente falou, na verdade, assim, até o século XIII, as pessoas
assim, o povo, digamos assim, né, que em geral não comia pão, comia assim os cereais misturado, cozido, mingau, papa, assim, Uma foto, né? isso. Uhum. E daí até tipo do século XIII até o século XVII, que é bastante tempo, né? Não tá bem certinho aqui. Era muito tempo, mas nesse tempo assim era ficou que só as pessoas ricas comeram pão de trigo branco e as pessoas mais pobres comeram os pães mais integrais, mais escuras, mais Entendi. grossas. Menos processado, né? O Sim, trigo mais puro. era muito caro na época também, né? Um trigo assim bem moído e tudo mais. Mais fino, né? Sim. Mais processado, né? E isso daí levou também que nessa época essas corporações e guildas se especializaram no tipo para fazer pão branco só, daí tinha padeiro só para pão branco que fez Ah, também legal. uns bolos e sabe esses tipo de pão tipo brioche trançados e essas coisas. Bem Era organizado, né? era um padeiro específico que fez esse tipo de pão. E Tem. daí tinha outros para pão preto e até tinha para Ixi, travou. Travou para vocês também? Foi só para mim que travou ou para vocês também, pessoal? Ih, caiu a live, né? Ó, eu achei que tinha travado. Bom, vamos chamar ele de novo para continuar o nosso papo aqui. Peraí, vamos ver, que a internet dele lá é meio ruim, sabe? Vamos ver. Aí, voltou. voltou. Ah, tá. Desculpa, caiu, não sei o que aconteceu. Então, acho que É, falei a muito. internet aqui também não é lá essas Coca-Cola, não. Sim, sim. Bom, foi nesse lado então. Mas o Aí você que estava queria falando sobre. Ah, uma coisa que eu queria falar que essas corporações e tal, isso tinha para muitas profissões, assim, tudo que é tipo mercenário ou carpinteiro, essas profissões sempre se organizaram dessa forma, era a forma no passado. E isso também nessas corporações, quando se fez lá o estágio, era muito comum fazer depois tipo um tipo de passeio que é tipo daí a pessoa saiu, né, andando só com as pertences mais necessárias. Realmente assim, até hoje em dia faz isso. Você tipo pega num pano as coisas que precisa e num pau assim e vai andando e vai trabalhando daí em outros lugares assim no padeiro, em outras padarias. E assim aprende muita coisa, né, das regiões diferentes. Você conhece vai pessoas fazendo diferentes. estágios. Sim. Para E, quem entrou agora e está perguntando, o tema da nossa live é um pouco da história do pão, né? História de forma geral. E o Timo, ele é do canal Pão Alemão Autêntico, ele está contando um pouco da panificação lá na Alemanha, como que funciona essa profissão de padeiro lá, que é totalmente diferente do que a gente conhece aqui. Teve uma fechou. pessoa. Sim, não, é importante, né? Se chega agora e não sabe do que está falando, daí somos números romanos aqui. Sim. Mas daí assim, chegamos num ponto assim no século XVII que começou até a industrialização, né? E nessa época mudou bastante a profissão. Mudou também esse jeito de ser uma coisa predestinada. Daí, a partir disso, tipo, ano 1800, mais ou menos, as pessoas podem escolher realmente qual profissão que eles querem fazer. E Tem possibilidade, né?
Sim, e daí nessa época houve bastante invenções também, tipo os fornos industriais, daí a amassadeira também, né? Que até esse momento os padeiros sempre tinham que fazer tudo à mão, né? Que como eu faço até hoje em dia. E hoje em dia a gente está tendo um retorno, né? Dessa Sim, tradição de fazer à mão. sim. Engraçado, né? Mas isso é uma coisa também, geralmente nesses estágios, é que é uma coisa que se sempre começa fazendo a coisa com a mão antes de fazer As na máquina, máquinas. você tem que entender e sentir o que está acontecendo na massa, porque é diferente, né? Se você realmente pega na massa, você sente Se que como sente a massa e muda, depois vai para o aparelho, né? assim, e daí depois você consegue também, como fala, assim, operar melhor a máquina, né? Você sabe o que tem que ver e tal. E nessa época também começou daí em 1840, 45, se não me engano, daí começaram a fazer o fermento biológico de forma industrializada também. E Uhum. Com a isso guerra também, né? isso fez daí que o fermento natural perdeu muito a importância, porque era mais barato, mais rápido, né? E mais um acesso fácil ao fermento biológico. E daí, depois disso, realmente se perdeu bastante essa coisa de trabalhar com o fermento natural. Essa E, cultura dos pães de longa fermentação, né? O sim, pão passou a ser mais rápido. isso. A industrialização, né? Bem assim. Que até hoje em dia é bem desse jeito também, que muitas pessoas preferem pagar barato e tendo um pão meia boca, digamos assim, né? É, o E, pão cai igual uma pedra no sim. bucho. Sim. Mas tem, né? Tem essa tendência, sim. E é mais ou menos essa a história, assim, então é bastante prolongada e já desde muito cedo tinha muitas normas e regras e uns jeitos, né, como deve ser feito as coisas e muita troca de conhecimento também por causa desses passeios ou viagens, né, que o pessoal fez. Então a história Tipo um intercâmbio, esses passeios que você falou, era tipo um intercâmbio que a pessoa tinha que fazer um estágio aprendendo é, tal coisa. É assim, é que isso eu só queria comentar porque já foi feito isso já na Idade Média mesmo, mas Uhum. hoje em dia ainda tem gente que fazem. Então, hoje em dia o padeiro na Alemanha, como eu falei no começo, é 3 anos de estágio e daí tem muitos que depois disso vão fazer em alemão chama Walz, Bäckerwalz, é o nome disso. Como é que é o negócio? Walz, Walz. Ah, tá. Bäckerwalz. E assim, daí eles colocam a roupa típica, tem tipo um chapéu assim grande. Às vezes você vê na rua, o pessoal que mais faz são os carpinteiros mesmo. E já Entendi. vi também, assim, realmente, anda na rua, assim, se você leva sorte, alguém te leva junto no carro, né? Assim, não é uma Aham, coisa que você vai saindo de carro, você realmente sai andando. E esse passeio é uns 3 anos e um dia, no mínimo. entendi. É Para ter a tempo ainda. prática mesmo da profissão e depois poder aplicar, né? Isso, sim. E assim, daí você aprende técnicas novas, né? Trabalhando em padarias diferentes. Assim, essa é a ideia. Se você chega numa cidade diferente e lá as pessoas sabem também que existe isso, né? Os outros padeiros. E daí o dono lá de uma padeira deixa você trabalhar lá. E você é pago também por seu trabalho e você vai aprendendo, né, as técnicas, os pães da região. E daí, depois de um tempo, você sai de lá, vai para outro canto e assim vai. E vale muito isso na profissão, assim, se você fez isso, é muito bom para a pessoa que fez, assim, é um grande diferencial. Entendi. Mas aí, se ela formou, ela entrou, por exemplo, nessa escola. Aí é tipo um estágio que ela vai ter que praticar o ofício, a profissão, né? Esses. O estágio geralmente é numa padaria, uma parte, e normalmente 1 ou 2 dias numa escola.
Assim, né? É Ah, mais entendi. prática e um pouco de teoria, assim, junto. Então, todo mundo que entra na escola vai ter a oportunidade de fazer, já é uma coisa assim, que é da escola mesmo, esse estágio, não é? A pessoa vai ter que conseguir com um amigo, tipo, um estágio, não é isso. Ela já vai ter Não, que. não. É tipo, assim, você faz a escola normal e depois, geralmente, a pessoa ou vai, depende, né, ou para a faculdade ou vai fazer um estágio. Assim é o jeito na Alemanha, geralmente. E daí tem os estágios de cada profissão e o padeiro tem isso também. Daí são os 3 anos que são as padarias mesmo que vão fazer esse estágio, assim. E por isso também é importante que quem tem a padaria é o mestre, né? O mestre de panificação e tem que ter também o certificado para poder fazer esse estágio para os estagiários, assim. Então tá tudo regulado, sempre tem que ter os certificados para poder fazer, para poder Então, trabalhar na área. é uma coisa séria, levada a sério. Ah, sim, E com isso para certeza. outras profissões, eles aplicam para o padeiro também. Isso, é a mesma coisa. Tem tipo um catálogo, eu acho que são mais de 300 profissões e para cada um tem os estágios aí. Ah, legal. E varia um pouco, assim, é entre 2 anos e 3 anos e meio, geralmente, que quando Uhum. no padeiro também, se você mandar bem, se você dá bem, você pode encurtar esses 3 anos. Eu acho que em 2 anos você consegue fazer também. Mas tem É que, bom que a pessoa já pega uma prática, né? Não é jogada no mercado sim, sem sim, ter uma experiência, né? com Porque certeza. É isso que até eu mais sinto também aqui. É, tipo, tem bastante conhecimento teórico, mas a prática falta, assim. Eu não estou fazendo, fala, com todas as tipo, profissões, né? 500 Na pães por advocacia dia. eu É assisti outra muito. coisa, né? É verdade. Sim. Mas, assim, quando eu Mas vou para a Alemanha de novo, eu pretendo trabalhar um pouco fazer. na padaria. Ah, é legal, né? Bom que você está resgatando uma coisa que já era da sua cultura, mas você está, né, Sim, entrando isso uma é coisa diferente. até não, como eu falei, né, eu não fiz esse estágio, mas ainda assim eu me sinto como um embaixador assim das tradições de Das lá. tradições. Sim, sim. Não, eu acho Ah, é legal, legal. é bacana assim, porque é eh, como fala, um patrimônio, né, na verdade. Com certeza. Sim. Isso já aí eu não comentei ainda, né, que tem assim a gente fala de fala da cultura de pão alemã, né? Tem essa Sim. pegada aí. E isto é porque na Alemanha tem a maior variedade de pães no mundo. Não tem nenhum Tem muitos país pães. que tem tanta variedade. E tem um registro lá que são mais de 3.000 variedades. E isso foi em 2014, foi reconhecido pelo UNESCO, ou a Unesco, não sei. Isso daí, tipo, é um patrimônio imaterial mesmo. Como, por Entendi. exemplo, tem lá também tem o tango argentino, que também é um patrimônio. O É o yoga, pão alemão também é. yoga indiano tem também, que é um patrimônio também, que é sempre uma coisa que depende de conhecimento e também de habilidade das pessoas. São essas duas coisas que tem que ter E, para e, esse tipo de e registro. qual que é o pão assim mais comum assim do dia a dia? Porque aqui no Brasil é o pão francês, né? E lá Sim, para você, você vou na padaria, aquele pão que todo mundo gosta e vai comprar, assim. é que como tem muita variedade mesmo, é um pouco difícil, né? Pode escolher. Cada um tem o seu gostinho, assim, mas é que tem bastante consome bastante pão branco também, mas muitas vezes são Aham. pãezinhos, né? Tem bastante pães pequenos lá, isso é bem comum. Não é sempre o grandão, né? Que quando a gente fala de pão alemão, muita gente pensa no centeio, num pão Aham. grande, assim, mas Um não pão é mais bem isso, pesado, assim. né? Não é bem isso, assim. Que é muito comum é misturado, assim, com, sei lá, uns 70% de centeio e 30% de trigo.
mas também para chegar a essa grande variedade é usado muitos outros cereais, e, tipo aveia tem também aqui, né? Mas usa a cevada é usada também e o Espelta? espelta também, sim. Que acho que tem aqui também, mas eu achei muito caro quando vi no. Mas eu, por exemplo, nunca fiz um pão de espelta. Não é uma Não. coisa tão simples, né? Mas a gente vê nos livros, Uhum. mas a gente não tem tanto acesso. Mas com Sim, essa coisa de padaria artesanal, agora o negócio tá. A gente tem outros tipos de farinha novas, né? Tá, o negócio tá ficando bem legal, bem rico, né? sim, sim. Não, é bacana, eu acho muito bom isso também. E quero também compartilhar, né, para isso também, para as pessoas verem também que tem muita coisa além daquele pão que todo mundo conhece, assim, o Ah, é. típico sourdough, né, com orelha e tal, que tem muitas outras coisas além disso na panificação. E os pães de fermentação natural, então, para vocês também houve um resgate, né? Sim, Tipo, porque sim. Era, passa. eu acho que uns 20, 30 anos atrás começou a ter tipo, a ressuscitar isso de fermento natural. Não faz tanto Mas para tempo. a gente é mais recente, para vocês, então, 20, 30 anos. É mais tempo, né? Sim, não, faz um tempo, mas assim, em comparação com a história toda, é até pouco tempo, né? Ficou, foi um tipo de pão que foi esquecido, mas hoje em dia é bem comum lá, então, esses pães de Sim, fermentação sim. natural, você Tem. Mas em aqui qualquer padaria você tem acha. muitos pães feitos com fermento biológico só também. Tem também. Ah, Tem de tudo, né? É realmente. É que é assim também, né? Os alemães também olharam também para os franceses, para os italianos, assim, tem e muita compraram influência. um baguete também. Não vai ser o baguete francês, né? Isso não vai ser. Mas, assim, também colocaram isso junto no conhecimento, assim, incorporaram também. É conhecido também. E outro dia você fez um pão, não fez? Aquele pão bem tradicional, né? O, Aquele. eu sempre faço Como é pão que chama? tradicional. Eu Não, nem sei falar, eu nem sei falar o nome. É um o pão cozinha preto, tá muito quantas dizendo? mil horas lá. Qual Aquele, que é aqui? o pão preto, é isso que... É, É, é um pão. sim, sim. É, Quantas horas? Qual que é esse que você fez? de centeio integral triturado, então do grão inteiro de centeio, é só o centeio mesmo. E não é assim aerado, né? É bem compacto mesmo. Ah, Inclusive, antes de colocar no forno, você vai apertando mais uma vez para ter os blocos. mas tipo um tijolo. É um Vai tijolo, ficar. sim. É um tijolo e é assado por 24 horas. E, tipo, Nossa Senhora. no banho-maria, assim. Foi a primeira vez que fiz, E- mas saiu bem certinho. Mas esse é um pão comum. Se acha, vai na padaria, Não, você você acha lá. acha? Eu sempre comprava no mercado, na verdade, também tem, né, assim, fabricado industrialmente, assim, daí é tipo uma lata, geralmente uma lata, assim. Na padaria não se vê tanto esse pão, mas deve ter uma outra, onde tem também. Ah, legal. Sim, foi Mas uma coisa nova para mim. E daí é que é muito, muito úmido, daí fica fresco por semanas. É um bom. como é que chama esse pão? Acho que tem um. Acho que eu até comentei com você, né? Como é que chama? Ai, eu não tô lembrando. Esse Esse, pão esse, como que chama ele? tem um nome, sim, é pumpernickel. Ah, tá. Sim, Não vou bem saber alemão, falar. sim. Mas é que esse tipo de pão é comum também mais para norte, assim, na Escandinávia tem também, eles gostam de comer. É que lá Não é faz um pão frio, né? No inverno, quando típico é do. friozão, daí é bom um pão mais pesado, que sustenta bem, assim, tem a ver também essa parte do clima. Entendi. Então ele não é um pão típico só da. Ah, é pumpernickel, não sei falar. Não é Sim, um pão só pumpernickel. típico da Alemanha, não. Ele tem em outros países também, né? Tem, sim, claro. Não, e assim, né, na França tem muito pão também, na Itália também, mas é que essa mistura
e também, como eu falei, por causa das cereais, e lá na Alemanha é uma área boa para cultivar esses cereais diferentes, o centeio, por exemplo. E daí, por isso também que tem tanta variedade, né, que cresce lá os cereais. A Alemanha exporta muito cereal também. Então, é Então já é até, uma coisa propícia, né? O pessoal já faz os pães ali com os grãos que vão achando ali, né? sim, é isso mesmo. Mas agora falar muito da Alemanha, né? É, Como foi aqui no Brasil, é que é um pouco mais recente a história, mas também, né, houve os tem. acontecimentos. Então, eu dei uma pesquisada, né, sobre a história dos pães aqui no Brasil. Uhum, A nossa história ela é bem mais recente, né, e tem muita influência dos imigrantes, né, de vários imigrantes italianos, alemães, mas ainda a maior influência mesmo é de Portugal, né, não tem jeito. uhum, E até se a gente vai nas padarias aqui no Brasil, a gente vê aqueles pães com creme ali por cima. Eles são uns pães assim muito parecidos com o pão que tem em Portugal, chama pão de Deus, que é um uhum, pão que leva um creme de confeiteiro e coco por cima, né? uhum, E eu pesquisei um pouquinho sobre a história, né? E a primeira menção aos pães aqui no Brasil foi é, com o próprio descobrimento, né? Com o Pedro Vaz de Caminha, quando ele chegou, ele, eles falaram que eles deram pães para os índios e os índios uhum. não curtiram muito aquele pão, porque Que é um isso? pão mais. Não curtiram, porque era um pão que era assim, que veio de uma longa distância, né? Provavelmente ele já estava um pão duro. Ah, E sim. assim, aqui no Brasil o pessoal já está. Eles já. Eles estavam mais acostumados com a mandioca, né? Era um produto Uhum, novo para eles. sim, Então não curtiram muito. sim. E pelo que eu pesquisei, só lá pelo século XIX que o pão ele se popularizou mais, né? Que Uhum, começou a vir mais portugueses para o Brasil, e aí começaram a ter essa cultura de pães. Só que só lá pelo século XX que foram abertas as primeiras padarias em uhum, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e essas padarias se espalharam pelo Brasil, pelas outras regiões também. uhum, E segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a BIP, hoje no Brasil existem mais de 70 mil padarias. E principalmente elas são padarias, são empresas, negócios familiares. uhum, E aqui no Brasil também teve isso de resgatar, né, a cultura, tipo, dos pães de longa fermentação, né? Porque a maioria dos pães, até bem pouco tempo, era só pães com fermento biológico, né? uhum, A fermentação rápida. sim. E é mais Bastante, recente né? que vocês, né? Sim. Deu uma pesquisada, mas também Sim, não, mas é bom. Sim, mas aqui o pão francês tem em todo o Brasil. tem. E na realidade esse não é um pão francês, né? A gente Uhum, chama de pão francês, conhece como pão francês, mas ele foi criado assim pelo que eu já pesquisei, ele foi criado assim de alguns brasileiros que tinham ido na França e comeram uma baguete, uhum, sabe? Aquele pão de casca mais grossa, mais uhum, crocante. Aí, quando eles vieram para o Brasil, eles reproduziram esse pão francês. uhum, Que, na sim. verdade, não existe pão francês na França. É, mas é que é difícil, né? Se for ver assim, eu nunca cheguei a fazer a baguete, mas eu sei mais ou menos os passos e tal, e para dar aquele formato e tal, Ah, tem que é? ter a prática e alguém tem que te ensinar como fazer, então não é tão fácil mesmo. Não é. Então, Mas até mandaram se bem for até. olhar, ficou semelhante, era mais o formato que mudou, assim, né? Porque tem a crocância, né?
Assim, tem as suas semelhanças, né? Sim, sim. Não, assim, o jeito com certeza. É leve, né? Assim, isso é. E até hoje tem pão francês bom, muito bom até, e tem um pão francês meio ruim também, né? Não tão E bom, isso, né? mas isso é na Alemanha também. Tem umas padarias que o pão não é bom também. Existe também, né? Não é só tudo mil maravilhas. Existe, pode comprar um pretzel ruim na Alemanha. Isso é totalmente Ah, possível. é. Assim. No seu canal você ensina a fazer, né? Já ensinou pretzel, já? Já fiz um vídeo também, sim. Uhum. Tem também, Ah, legal. tem um vídeo. Sim. Ah, eu gosto muito. O pretzel é um pão muito bom, que é um dos meus favoritos. Esse é bem comum também que as pessoas comem, com certeza. Toda padaria a pessoa vai ter um pretzel. Ah, sim. Mas é a mesma coisa, muda muito, varia muito a qualidade e o jeito também, né? Às vezes é a gente também que prefere um jeito diferente, mas varia. Sim. Mas legal. Bastante coisa, né? Muita história, muitos números. É, e acabou que calhou hoje no Dia Internacional do Pão, né? A gente nem estava lembrando. Por sorte, sim. É, Eu vi e um uma comentário pergunta engraçado aí, aqui também, acho que como Ari é? era o nome. Eu vi um comentário engraçado sobre os índios que experimentaram o pão velho. Escreveu, tá Ai, doido. coitado. Sim, Imagina o tempo que ficou o pão guardado. Os sim, índios já era, né? Esse pão só pensando, sai fora. pode ficar com esse pão. Não é um pão que o pessoal ia gostar, né? Não é um pão Ah, gostável. não, sim, ninguém ia gostar. Ainda mais quando tem mandioca, né? Que é outra coisa muito boa. Ah, é. Aqui no Brasil a gente já tem mais a cultura da mandioca, né? Sim, O ah, eu próprio pão gosto de muito de queijo é sopa. feito do polvilho, né? A tapioca. Então é bem Sim, diferente. bem diferente. Com Isso para certeza. vocês lá não tem tapioca. Você já tinha visto, ouvido Eu falar? nunca cheguei a procurar. Eu deve achar, mas não é comum Bem raro, né? achar, assim. E que a alemãozada gosta também de umas coisas novas e exóticas. E, em geral, você consegue comprar umas coisas de fora com mais facilidade, com menos imposto em cima também. Isso, Ah, aqui isso é inviabiliza uma tudo, né? vantagem lá. É, sim, isso é o mais difícil aqui. Acho que eu tinha visto uma pergunta de uma pessoa, deixa eu ver. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, sobre a história do pão, só deixar aí, deixa eu ver aqui. Fique à vontade mesmo. Eu acho que caiu aí perdeu Ah, a tinha, pergunta. pode ser. Mas se tiver perguntas, fique à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta, Mas foi falado bastante, né? é. Sim. É difícil se segurar um pouco também, mas eu achei interessante pesquisar. Para mim era interessante também para saber um pouco o jeito como ele se desenvolveu, né? Acaba que a gente esquece um pouco dessa parte, né? A gente fica só querendo botar a mão na massa e esquece, né? Sim, De mas tá certo também, né? Ó, aqui tem uma pergunta aí. No achar. inverno alemão, como é cultivado o fermento natural no inverno alemão? É que as Nossa, casas que lá têm calefação, né? Daí não é grande problema, geralmente. Tem aquecedor e tal, daí você deixa em casa mesmo, não varia tanto, assim. É que aqui no inverno a casa fica fria também, né? Isso eu sei muito bem. Aqui é sempre o gelo. Daí realmente atrapalha a fermentação. Na Alemanha as casas são mais estruturada. sim. Então acaba que o fermento não sente tanto. Ele cresce num tempo aceitável. Lá no inverno, tá dizendo? É.
Porque lá tem a normalmente calefação. as casas assim, fica em 20 graus também durante o inverno. É mais preparado lá. Sim. É que Mas aí quando tem menos 10 graus, você não pode deixar a casa sem calefação, não tem como, assim. Tem como, né? Mas é muito, é muito ruim. Tem como, sim, mas com 3 cobertas. aí onde você mora é bem frio também, né? Como é que você faz para driblar É esse? frio. Eu tenho uma estufa que um amigo meu trouxe da Alemanha, mas o que deve ser dos Estados Unidos, acho que é. Tipo uma É uma fermentadora? estufa pequena, assim, daí dá para colocar lá. Sem essa seria difícil mesmo para criar aqui, para fazer os pães também, né? Porque demoraria muito. Ou tem que fazer no forno, ou numa térmica, assim, com uma garrafa com água quente, sei lá. Mas graças a Deus tem uma estufa aqui, porque aqui tá frio mesmo. Precisa. Então, deixa uma mensagem aí pro pessoal da nossa live, que agradecer todo mundo que participou, né? Agradecer a sua presença também. Obrigada, né? E deixa uma mensagem aí pro pessoal, para quem está começando, para quem quer se embrenhar nesse mundo da panificação, do fermento natural. Que mensagem que você deixa? Aqui tem só Tem mais uma alguma perguntinha, né? E Mas se tiver mais. ó, eu vou falar aqui. Você tem costume de congelar o pão antes de assar? Eu não tenho costume. Dá para fazer, mas eu não tenho costume de fazer isso. Você tem, Amanda? Eu tô pensando em fazer uma experiência Uhum, nos pães de fermentação natural. Os croissants eu tenho congelado e tenho gostado bastante. uhum. Que Ah, mas aí eu antes de fazer a massa já. antes de Uhum. assar, tem como Ah, legal. congelar já Uhum, assado, né? Mas tem como tenho congelado eles assim, modelo, né? Os croissants e deixo assim uns 20 minutos no freezer assim, estampado, e depois tampo, coloco no saquinho, aí eles já não grudam mais, e depois eu uhum. tiro e eles continuam a segunda fermentação normalmente. Aí estou pensando em testar com o pão de fermentação natural, e acho que vai dar certo também. Vamos ver como se comporta. Se der certo, eu Uhum. vou compartilhar. Eu acho que vai dar certo, sim. É que você produz, você faz produção também, né? Você Tem pouco faz. tempo eu comecei a vender Daí, os pães, porque eu estou numa cidade daí, que é mais turística, daí ajuda, e né? E consegue fazer a logística melhor. aí vai, tipo assim, vai me ajudar bastante, né? Porque os pães eles saem mais no final de semana, tipo na sexta, no sábado. E Uhum. aí, se eu conseguir congelar, eu vou começar a fazer eles no começo da semana, né? E eles vão sair, vão estar frescos. Vamos ver o Uhum. que vai rolar, né? Com Você outros acho pães, que sem vai dar. experimentação. Não, aí dói dá para provar esse croissant. Sim. Vem pra Cunha, vem provar, Isso mesmo. Mas né? já chegamos no final, né? Então eu quero agradecer também, quero agradecer por essa oportunidade de poder aparecer Eu que aqui e agradeço. falar um pouco sobre a história do meu país, né? Como é a panificação para mim também. Quero agradecer para todas as pessoas que estão acompanhando aqui. Espero que gostaram. E queria falar no final, assim, que eu vejo, assim, a gente falou, né, um pouco que tem essa industrialização e um pouco tem uma certa tendência de perder essas coisas, só que realmente na internet, hoje em dia, é bom que a gente consiga manter essas tradições e trocar ideia, trocar conhecimento também. E sobre conhecimento teórico, eu posso recomendar os canais da Amanda, meu pão caseiro Isso, blog, recomendo os seus também. que aqui no Instagram e no YouTube também. Se você quer também, eu também estou no Instagram e no YouTube, sob o Com nome um alemão autêntico, né? O seu Isso, canal. exatamente. E só queria falar também, é legal porque tem muita informação, mas é mais teoria, né?
Então, Aham. é importante que a gente pratica também e faz esse passo para botar a mão na massa mesmo. E por isso eu queria deixar aqui a motivação que a gente vai aprender junto e vamos fazer maravilhosos pães juntos. Então, Com certeza. fica essa para o final. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Desejo um bom descanso também. Para Para vocês também, obrigado a todo mundo que participou, né? Obrigado, Timo. E a mensagem que eu deixo é que o futuro da panificação, eu acho que está no passado, né? Da gente resgatar Tem esses grande parte, sonhos, né? Eu acho que essa é a mensagem que fica. Da gente pensar no nosso passado, lembrar o nosso passado para tentar melhorar o aqui e agora. aprender de todos os lados, né? Do É, passado, das outras culturas também, e colocar tudo isso junto vai ter sempre um desenvolvimento contínuo. com certeza. E, ó, muito obrigado, Timo. Um Eu que prazer demais falar agradeço. com você. Prazer a todo mundo que participou. Desculpa o nervosismo, desculpa os... E gostei demais falar com você. Tudo de E bom. também adorei. Então, mando um grande abraço e desejo uma ótima Abraço noite aí também. para todo mundo. Para todo mundo. Fica com Deus e bom final de semana. Bom Amém. resto de sábado. Sim, você também. Tchau. Tchau, tchau.